Aleluia. O negócio está. Mateus 16, versículo 13. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Mateus 16, verso 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. Disse-lhe eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já voltei, gente, estou aqui já. Versículo 17. E Jesus respondendo lhe disse: Porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Vamos lá. Vocês acompanharam aí, gente? Agora tá valendo. Vamos lá. Irmãos, a chave para ligar ou desligar alguma coisa é a palavra. Você liga pela palavra, você desliga pela palavra. A chave de comando é a palavra. Amém? A chave de comando é a palavra. Quando você quer edificar, você começa uma edificação pela palavra. Você começa a construção de algo pela palavra. Amém? Amém, irmãos? Agora vamos concentrar aqui. Eu sei que deu um momento ali de muito legal para a gente poder dar umas risadinhas ali. Algo que aconteceu ali para nós, mas o que tem que ficar claro para nós aqui é o que Deus quer ministrar aqui na nossa vida, nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Então tá, deixa eu continuar aqui. Glória a Deus, vamos lá. A chave de comando é a palavra. Você liga por meio da palavra e você desliga por meio da palavra. Você edifica algo por meio da palavra. Você abençoa por meio da palavra. Você amaldiçoa por meio da palavra. Você abençoa por meio da palavra. Você remove a maldição por meio da palavra. Amém? Estão pegando aí? Isso aqui é sério, irmãos. É um princípio de Deus. Amém? Você cria por meio da palavra. Irmãos, é tudo por meio da palavra. Você cria por meio da palavra. Você libera sentenças por meio da palavra. Maldita é a terra agora, por tua causa, Adão. Irmãos, é por meio da palavra. Amém? Não é fazendo algo, é por meio da palavra. Você não sai fazendo. Primeiro você libera algo
E a palavra que é liberada, ela tem um encargo, ela tem um recurso, ela tem um desígnio. A palavra, amém? Irmãos, fica ligado aí. Fica ligado aí. A palavra é o ponto de partida. É a partir dela. Não é a partir de nada mais, é a partir da palavra. Então não comece fazendo algo. Antes de sair fazendo alguma coisa, pare para ouvir. E aquilo que você ouvir, você tem que entender para poder atender. Aquilo que você está ouvindo, você vai ter que discernir. Aquilo que você está ouvindo, primeiro você vai ter que ver quem é que está falando antes de sair. Porque às vezes a gente ouve algo e uma interpretação errada gera uma ação errada. Irmão, isso é sério. Falta de discernimento. A falta de discernimento, ela é consequência de uma leitura errada. A leitura do Espírito, você ouviu, mas entendeu errado, saiu fazendo errado. Você ouviu, entendeu errado, liberou uma palavra de maldição porque entendeu errado. Nós somos aqueles que abençoam. Nós não somos aqueles que amaldiçoam. Nós somos aqueles que abençoam. Amém? Existe um princípio que Deus liberou uma palavra. E ele nunca foi revogado, nunca foi anulado. Abraão, anda na minha presença e se tu uma bênção. Por meio de ti serão benditas. Isso que o preço de Abraão foi alto também, a ponto de ter que, em alguns momentos, ele quase que se aproximou, ficou muito próximo daquilo, de manifestar, de andar num lugar onde só Deus já andou. É por isso que quando Abraão foi imolar Isaac, foi sacrificar Isaac para Deus, Deus falou, não, Abraão, não faz, agora eu sei que tu me ama. Não faz, porque nenhum homem vai sair fazendo aquilo que nem o próprio Deus fez. Primeiro é Ele, é primeiro a palavra, Ele é o verbo. Sempre vai ser a palavra, irmão. Agora que Deus já mostrou, por meio do seu Filho, Deus já se manifestou, tanto como Pai, como um Deus de amor, por meio da palavra. Agora que Jesus foi sacrificado, então, agora não é mais uma questão de escolha. Agora nós precisamos fazer. Agora nós precisamos fazer. Agora nós precisamos imitá-lo. Agora nós precisamos entrar nesse nível que ele já estabeleceu. Então ele já se sacrificou. Irmão, vai também, entra nesse lugar. Mas antes Deus não ia permitir que ninguém se sacrificasse, até porque não ia ter entendimento. Foi por isso que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac. O cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Mas nessa esfera terrena, isso não tinha acontecido. Então não vai ser um homem que vai fazer algo que nem Deus não fez. Primeiro Deus vai estabelecer o modelo de como se faz algo. Meu Deus! Irmão, presta atenção, quem está junto aí, ó. Quem abriu uma sala para outros aí, ó. Presta atenção, isso aqui não é brincadeira. Nenhum homem vai fazer algo que o próprio Deus não fez. Você pode surpreender Deus num contexto. Você pode surpreender a Deus na adoração. Davi levantou uma tenda para Deus. Mas você nunca vai surpreender a Deus no aspecto como se parecesse que você ama mais a Deus do que Deus ama mais você. Não, Ele nos amou primeiro. Então, quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus falou, para.
Para, porque nessa esfera terrena isso ainda não foi feito. Não vai ser tu. Não começa por ti, Abraão. Começa por mim. Deixa que o meu filho vai à terra. Porque não diz respeito ao ato em si, diz respeito ao propósito que está por trás daquilo que foi feito. Tem muita gente fazendo muitas coisas sem entender o que está fazendo. Mas quando você faz debaixo de um propósito, eu tenho discernimento e eu sei o porquê eu estou fazendo. Porque se perguntar para você, o que você está fazendo nesses dias? O porquê que você está fazendo isso? O porquê que você está se sacrificando a tal ponto? Tem gente que não sabe responder. Jesus falou assim, ó, a minha vida, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Jesus, o que ele estava querendo dizer? Eu sei por que eu estou me entregando à morte. Ninguém está me matando, eu estou me entregando. E eu sei por quê. Por quem eu estou morrendo? Eu estou morrendo por vocês, que não me reconhecem, mas é por vocês também. Então não se trata apenas da ação, porque uma ação sem entendimento não gera vida. Mas nós gostamos desse lugar da aparência, de coisas que aparentam. Já faz, nós fazemos, as pessoas fazem muitas coisas que aparentam, mas nem sabe o que elas estão fazendo, mas está aparentando algo bom. Está aparentando, coloca você no lugar de vítima, você no lugar do moço, você entra naquele lugar do mocinho. Você entra naquele, visto o bacana, o bom. Mas você não sabe o que está fazendo. E aí, o homem é pego pela sua própria astutícia. Quando vem realmente uma adversidade que agora você vai ter que... Não tem nada para dar, agora você vai ter que se dar. Aí você recua. Porque tudo que você fez foi por uma aparência, não foi por um propósito. E agora que tinha que fazer por um propósito, você não sabe fazer, porque nunca viveu aquilo. Nunca carregou. Você nunca foi movido, você nunca entendeu que você mesmo carregava um desígnio. Você foi designado para algo. Então, primeira coisa que nós temos que entender que haja luz, que Deus acenda uma lâmpada no nosso coração. O entendimento, ele não é importante, ele é necessário. Porque tem coisas que é importante, mas a gente pode viver sem elas. Mas tudo aquilo que é necessário, irmãos, entendimento é necessário, sabedoria, ela é necessária não para entender o que Deus está falando. A sabedoria é importante muito mais, é necessária para nós entender aonde nós estamos caminhando e as decisões que nós vamos tomar. As decisões que nós vamos tomar. Amém? Glória a Deus. Isso aqui é sério, eu estou falando com você sério. Amém? A palavra ela é uma chave que liga e que desliga. A palavra é uma chave que edifica. A palavra ela é uma chave que a palavra ela é uma chave que tem um poder. É como uma mão que vai no inferno e traz de volta a vida de alguém. Amém? A palavra ela ressuscita. Então nós temos que entender o poder da palavra. Por que entender o poder da palavra? Você nunca vai tratar, você nunca vai dar o devido valor para aquilo que você não entende. O devido valor. Sabe por que Jesus deu as chaves para Pedro? Porque Pedro entendeu quem era Jesus. Pedro entendeu quem era Jesus. Ele entendeu isso. Pedro entendeu quem era
Jesus. Irmãos, homens e mulheres, pessoas que entenderam quem é Jesus. Não se trata de ganhar um presente. Mas quando você entende quem é Jesus, é como você entra num lugar de entendimento, é como se Pedro tivesse falado assim, ó, eu entendi o porquê que você está aqui. Eu entendo o porquê que você está aqui nesse tempo, fazendo o que está fazendo. Aí Jesus pega e fala assim, ó, posso partilhar algo contigo, a respeito desse momento e a respeito do momento que está por vir. Vem fazer parte desse processo. Agora, venha fazer parte, sim, venha fazer parte de uma forma ativa, porque os demais não receberam chave nenhuma. Os demais estão andando, sabe aquele grupo de alunos que vai andando com o professor, estão ali no estágio, eles estão olhando como é que faz, estão ouvindo, estão anotando, mas tem alguns que alunos de medicina, tem alguns que o professor pega e diz assim, ô fulano, tu vem cá, ó, tu que já entendeu alguma coisa, e eu não te escolhi, foi tu que me mostrou que tu entendeu. Não fui eu que te escolhi, Pedro, nesse sentido não fui, porque eu não faço acepção de ninguém, mas eu entendi que o Pai, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Pai que ativou em ti uma revelação. Ele está me mostrando, porque eu tenho que começar por alguém. Aquilo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer, vai se consumar, vou concluir. Agora eu não posso levar para a cova, eu não posso voltar para a glória, voltar para o Pai e levar tudo comigo, eu tenho que passar o bastão para alguém. Eu não posso fazer como Eliseu, que foi para a cova e levou a unção com ele. Levou a capa, levou tudo. Não deu continuidade. Aí tem que levantar alguém para recomeçar de novo. Não, Pedro, agora que eu entendi que o Pai escolheu a ti, então te aproxima aqui, ó, pega um bisturi, vem aqui, corta aqui comigo. É aqui, ó, que a gente vai começar a fazer. E os demais continuam olhando, até que o Pai aponte o momento de cada um, porque todo mundo vai ter um momento. Como é que tu sabe que cada um vai ter um momento, pastor? Porque todo mundo tem um lugar, ninguém nasceu. Deus não esperou alguém nascer para ver agora onde é que Deus ia colocar aquela pessoa. Todo mundo nasceu para um lugar, nasceu para um propósito. Então espero. Porque se você nasceu é porque você já tem um lugar. Talvez você não saiba aonde é, e é por isso que você fica se batendo para lá e para cá, andando que nem uma barata tonta. Vai para lá, vai para cá, tenta de uma forma, tenta de outra, tenta de um jeito, às vezes chora, às vezes diz que está esperando em Deus, está chorando. Mas já tentou, é aquela mulher do fluxo de sangue que já tinha tentado, gastou todos os seus recursos tentando achar a fórmula. Não, irmãos, para um pouquinho. Calma que a fórmula, no tempo certo, ela vai passar na tua frente. Só toca nela. Porque a fórmula é DNA, irmão. É uma essência espiritual. É uma essência celestial. Essa é a fórmula. É um DNA celestial. Não é uma fórmula humana, terrena. É algo que Deus tem que Ele libera sobre você. Ele acende uma luz, ele dá um lampejo. Ele faz o suficiente para que você possa entender. É para que você possa entender que Ele é o Senhor. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, Pedro, eu vou te dar algo aqui. Ó. Não, isso aqui não é presente, Pedro. Tu nem sabe o quanto isso aqui vai te custar. Irmão, quem comprou uma casa própria, quem tem a sua casa própria, quem já teve, quem conquistou, conseguiu adquirir, alcançar, quem conseguiu fazer uma aquisição de uma casa, de um carro, quando você recebe a chave, e você olha para aquilo ali, você, meu Deus do céu, é um sentimento tamanho que não dá para descrever. Por quê? Porque você sabe o preço daquilo. Você sabe o quanto você teve que trabalhar. O quanto você lutou, o quanto você batalhou para alcançar. Quando Jesus pega e diz assim, ó, vem cá, eu vou te dar as chaves do reino. O que tu ligar vai ser ligado.
O que tu desligar vai ser desligado. Eu estou te dando autoridade, eu estou te dando. Tu é o xerife. Ah, glória. Ei, mas Pedro não sabia o preço da chave, irmão. Ele foi entender depois. Ele foi entender depois o preço da chave que ele recebeu lá atrás de Jesus, pela revelação do Pai que ele teve. A chave ele foi entender depois. Mas não te preocupa, irmão, com o preço, porque o maior preço já foi pago por Jesus na cruz. Então todo o preço a ser pago daqui para frente é muito inferior àquilo que tinha que ser pago e só poderia ser pago por ele, para que eu e você nós pudéssemos estar aqui hoje. Amém? Amém? Alguém está me entendendo? Coloca aí, ó. Pastor, eu estou entendendo. Aleluia. Aleluia. Alguém bota aí, ó. Escreve aí, pastor. Eu tô entendendo. Eu estou conseguindo. Algumas palavras eu estou pegando. Porque Deus está falando com você, querido. Deus está falando com você, irmão. Amém? Amém? Então, a palavra, irmãos, a palavra ela é uma chave de acesso. A palavra é uma chave de acesso que pode ela pode fazer com que você... É uma chave de acesso. É ter acesso a um novo ambiente, a um lugar desconhecido, talvez desconhecido. A palavra é isso. Essa autoridade é esse lugar. Agora você pode apagar a luz e acender a luz. Está tudo na tua mão. Se tu ligar, será ligado. Se tu desligar, será desligado. Amém? Então a palavra é a chave do comando. É o comando. Amém? Então cuida bem o que você vai fazer. Viu, Abraão? Porque o princípio continua o mesmo. Se tu uma bênção. Anda na minha presença e se tu uma bênção. É por isso que a gente vê homens com as chaves na mão, mas esqueceram do princípio. Não, ele não foi revogado, ele não foi retirado. Continua. Irmãos, o fato de ter a chave, de ter uma autoridade, porque Jesus nos deu autoridade. Ele deu a chave do reino para Pedro, mas depois ele falou assim, ó, eis que vos dou autoridade para expulsar demônio, para curar enfermos. Existe uma autoridade. Agora, essa autoridade, ela não remove o princípio, que é a base de tudo. Quando Deus falou, anda na minha presença e ser uma bênção. Anda na minha presença e ser uma bênção. Porque você pode ter a chave do reino. Agora, para se movimentar, para saber o que tem que fazer, ou como fazer, você tem que estar na minha presença, senão tu vai fazer do teu jeito. Toda vez que o homem tentou fazer algo do jeito dele, ele usa aquilo que é de Deus para matar. É aqueles homens que pegaram aquela mulher em ato de flagrante, o adultério, aquela mulher. Eles pegaram a lei, trouxeram para Jesus e falou, essa mulher foi pega em flagrante. A lei diz que tem que ir matar. Eles estavam certos, eles não estavam errados. Só que a movimentação, o Deus que é o mesmo e que se move, eles não entenderam. Eles ficaram presos no primeiro estágio. Irmão, o primeiro estágio a lei matava. No segundo estágio, agora a lei vivifica aquele que era para ser morto. Ela não compactua com o pecado. Ela remove o pecado, tira do pecado e libera para a vida. É o segundo estágio. O primeiro estágio era um verbo, era uma palavra. O segundo estágio, o verbo se fez carne. Agora é vida. Não é só mais uma palavra escrita. Agora é uma palavra falada. Era um logos, agora é um rema. É os estágios de Deus. Então nós temos que entender. Os homens pegaram aquela mulher e apresentaram um papel. Era a lei que estava escrita. Jesus, como não tinha papel, ele falou, essa lei que está escrita sou eu, mas sou eu ontem, porque hoje eu já sou o espírito da letra, a vida da letra. E aí eu digo para vocês, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Porque nesse lugar que vocês estão, eu sou o único que tem condições. Eu sou o único que tenho autorização. Eu estou liberado para matar essa mulher, mas eu não vim para isso. Sabe o que Jesus estava falando para aqueles homens quando ele falou assim, ó?
quem não tem pecado que atire a primeira pedra, ele estava falando, examine-se o homem a si mesmo. Pega isso, meu irmão, por favor. Jesus estava falando assim, ó, quando ele falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele estava falando assim, ó, examine-se o homem a si mesmo. Porque eu, como homem, eu já me autoexaminei e estou ciente que eu tenho condição. Eu posso matar, eu posso trazer a vida. Agora vocês não sabem, pela atitude de vocês não sabem o que estão fazendo aqui. E não sabem, estão com a lei na mão, mas não sabem para que ela serve. Passou esse tempo, vocês ficaram presos num tempo, Não foi removido também a lei. Mas a lei agora, o verbo se fez carne, vocês não viram. Tanto se fez carne que a lei apontava para mim. Vocês estão agora diante da vida da lei, o espírito da lei. E eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então eu que posso matar, não vou matar, eu vou trazer ela à vida. Você está entendendo, irmão? Amém? A palavra, irmão, a palavra é uma chave de comando, uma chave de acesso. Ela pode ligar e desligar. Pela lei, pela palavra, aqueles homens iam matar aquela mulher. Pela mesma palavra, Jesus trouxe ela a esperança, uma perspectiva de vida. A palavra, aqueles homens, pela palavra, eles desligaram ela. E queria que o céu fosse desligado. Meu Deus! Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Aqueles homens queriam desligar ela pela palavra. Porque eles tinham a chave da lei. Só que Jesus andava agora com as chaves do reino. Era uma chave do reino, não era a chave da lei. A chave do reino, ela tem o poder de ligar e desligar. Mas ele pegou e decidiu o quê? Porque ele sabia o propósito. Quando você não sabe, você pode até ter a chave do reino. Mas quando você não entende o propósito, você está desligando aquilo que era para você ligar. Queriam desligar aquela mulher. Nós estamos em Mateus 16, irmãos. Amém? Do verso 13 ao 19. Glória a Deus. Aleluia. Dá um oi aí, dá um amém. Dá um amém aí, só para a gente poder dar uma respirada aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma respirada aí. Eu tô... Olha aí, pintou um convidado aí, ó. Pintou não, é meu amigo pastor Natanael. Glória a Deus. Fala, pastor Alex. Boa noite, tudo na paz? Aleluia. Tudo bem, pastor. Maravilha. Já fiz um contrapeso para nós aqui. Não sei se deu para ouvir alguma coisa, deu para pegar. Amém? Estava acompanhando Nós estamos aqui em Mateus 16. A revelação de Pedro e a revelação de Cristo para com Pedro. Eu estava falando um pouquinho das chaves do reino, o poder dela, uma chave de comando, uma chave de acesso. E estava falando um pouquinho que aquilo que o Senhor nos dá, ele é um recurso nas nossas mãos, né? Ele é uma condição, ele nos condiciona a fazer algo que talvez no nosso natural nós não faríamos. O Espírito Santo é uma condição em nós. A unção é uma condição para atender, para fazer algo. Mas ela é importante muito. Mas não adianta você estar todo munido e condicionado se você não sabe o que tem que fazer. Né? Então eu estava falando disso. E essa segunda parte aqui é a parte que eu ia entrar, pastor. Que aí eu quero lhe ouvir, para a gente poder partilhar com os irmãos aqui, que é, Jesus pega e diz assim, ó, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra que ele diz, a gente sabe que é sobre ele mesmo, a pedra angular. Mas ele também estava falando, Pedro,
Eu sou a pedra angular, mas tu é uma pedra que nem eu, só não sabe disso. Esse texto é muito interessante e muito pontual também para os dias que nós estamos vivendo, porque Pedro, na verdade, ele não teve a revelação de quem Cristo era. E parece contraditório quando eu digo isso, porque sempre que nós temos a revelação de Cristo, Cristo ele não se revela, mas ele revela nós, quem somos nós nele. Então, quando Pedro ele tem a revelação do Cristo, na verdade, ele tem a revelação de quem ele era em Cristo. Porque a partir do momento que ele diz, tu és o Cristo, Jesus diz assim, e tu és Pedro. Então, ter a revelação do Cristo, na verdade, é ter a revelação de quem nós somos em Cristo. Porque aqueles que não estavam em Cristo, eles tiveram uma revelação imaginária que talvez ele seria Elias, talvez Jeremias, talvez João Batista, ou até alguns dos profetas. Mas Pedro, ele tem a revelação de quem ele é em Cristo. Então, para que a gente possa acessar alguns lugares, para que a gente possa obter algumas chaves, nós precisamos partir de um ponto de quem nós somos em Cristo. E para esse tempo, não basta somente sabermos quem Ele é. Porque ter a informação de quem Ele é, não resolve nada. Sabe que há muitos países que eles foram católicos. E esses países, eles comemoram a Páscoa. Nesses países, eles comemoram o Natal. Nesses países, eles comemoram muitas festas que apontam para a pessoa de Cristo. Mas isso não significa que Cristo realmente faz parte, está inserido na vida de cada um. Porque, na verdade, eles têm somente uma informação. Então, saber quem Cristo é não é suficiente. Eu preciso saber quem eu sou nele. E esta foi a revelação que Pedro teve. Pedro teve a revelação de quem ele era em Cristo, na pessoa de Cristo. Então, esse ponto, para mim, é bem interessante. Esse ponto, para mim, ele me chama muito a atenção, de realmente sabermos quem somos nele. Para mim, esta é a maior revelação. Amém, Então, amém. esse texto é muito interessante, eu gosto muito desse texto. E a partir desse momento, Jesus ele vai dizer, tu és pedra. E no original quer dizer, tu és uma pedra pequena saída de mim. Tu és uma pedra pequena que sai de mim. Porque tudo vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, no original, tu és uma pedra retirada de mim, saída de mim. Tu és uma partícula que sai de mim. Então, quando eu tenho a revelação de quem eu sou nele, então, a partir daí, eu sou porque primeiro ele é. Eu só sou porque primeiro ele é. Porque se ele não é primeiro, eu não sou nada. Interessante isso. Muito.
Eu gosto muito desse texto Muito. porque, principalmente do ponto em que ele fala também das chaves, né? Dizendo, te darei as chaves de acesso do reino. E é interessante que essa chave, elas ligam e também desligam, já foi ligado nos céus. Então, o que nós temos autoridade para fazer é uma autoridade compatível com aquilo que já é determinado nos céus. Então, não é porque eu tenho a chave, eu posso fazer algo que eu bem entendo, que eu bem compreendo. Amém. Estava falando sobre isso. Sobre primeira parte que eu estava falando bastante sobre si, sobre ter essa compreensão, sobre ter esse entendimento. Que sim, o recurso, a capacitação do alto, a autorização, a autoridade que foi dada, se não tiver uma compreensão, você vai usar ela de forma errada, inadequada. E isso acontece, tem acontecido bastante também. E nesse momento aqui, essa segunda parte, que é sobre essa questão de, sim, eu concordo com o pastor, sim, a partir dele, falei disso também, que a partir dele, ele é o primeiro, né? Ele sempre vai ser assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o ponto de partida, né? Ele é ele deixou de ser o único filho para ser o primogênito de muitos irmãos, né? o primogênito de muitos irmãos. O primogênito. É isso aí, é o irmão mais velho. E nesse sentido, agora eu queria pegar essa parte aqui para fazer a gente poder fechar, que é a parte do o Pedro, que é uma pedra, mas não sabia que era. Porque ele não tinha essa revelação dele mesmo. Ele não teve encontro com ele mesmo. Você tem um encontro com si mesmo quando você tem um encontro com Cristo. Então Pedro era uma pedra, mas não sabia. Agora, mesmo agora a partir deste momento, mesmo sabendo quem você é, agora você precisa entrar num lugar de desenvolver essa pessoa que você é, que você não sabia que era. Sim. Na ótica de uma pedra, a pedra pequena que saiu da pedra angular, o próprio Pedro, agora ele vai ter que se tornar essa pedra. Porque ele é, mas agora ele vai ter que se desenvolver, ele vai ter que se tornar. Porque a pedra, vamos pegar um aspecto de uma pedra, ela tem uma condição de suportar. Jesus, quando foi preso, num primeiro momento, aquela pedra se desesperou, cortou a orelha de um. No segundo momento, ela acompanhou de longe. Tem até um dos evangelhos que diz, e Pedro acompanhou. Momentos assim, aleatórios mesmo. Algumas pessoas se aproximaram de Pedro, uma mulher se aproximou dele e falou assim, ó, tu é um deles. E ele disse, não, não sou. Ele não conseguiu lidar com aquilo, suportar aquilo. Mas ele era uma pedra. Sim. Então, Deus é as fases dentro de um processo, mas tudo aquilo que é de Deus não é somente um processo, é processual. Ele tem uma linha do tempo. É o aperfeiçoamento dos santos. Ninguém sai do ponto de partida já pronto. Não, agora você vai ter que aprender. Você vai agora que você tem o entendimento, você tem a mente de Cristo. Agora, na caminhada com Cristo, você vai desenvolver a mentalidade.
Primeiro você tem, então, agora você tem a mente do Cristo. E agora você precisa botar para manifestar a mentalidade desta mente que foi estabelecida. E aí a mentalidade são as ações, as atitudes, as reações, né? Então isso é gradativo, isso é processual. Então nós precisamos viver esses processos. O problema não é viver isso aí. Nós temos que entender que isso é um processo, é processual. Nós estamos em processo de desenvolvimento, ao mesmo tempo aperfeiçoamento. Amém? Até que vai chegar um ponto, existe um ponto pleno. Amém? É um ponto de plenitude. Então existe um lugar a ser alcançado. Existe um propósito. Muitas coisas vão se dando simultaneamente. E todas estão sincronizadas e todas cooperam para aquilo que Deus está fazendo, quando nós nos submetemos. Amém? A rebeldia não coopera para aquilo que Deus está fazendo. Amém? Imaturidade, quando ela é criança, adolescente, jovem, homem. Amém? A imaturidade de uma criança, ela faz parte. Não é uma questão de tolerar, ela faz parte. A imaturidade do adolescente, ela faz parte. Mas a gente já começa a pontuar algumas coisas. A imaturidade do adulto, ela faz parte, mas nem tudo pode ser tolerado. Então, as fases do processo. E Pedro teve que lidar com isso, né? De se tornar essa pedra, a ponto de, na sua morte, quando ele foi, né? Ia ser crucificado, ele falou, não, agora me coloca de cabeça para baixo. Então ele entendeu, ele chegou nesse lugar. Eu acredito que ele chegou nesse lugar, né? A compreensão gerou manifestação de uma atitude, de uma posição correta, de um homem maduro, né? E aí desprendido, desatado de si mesmo, tanto do velho Pedro quanto das pessoas, preso somente a Cristo, andando sobre isso. Ela é um ponto principal aqui, relevante nesse texto aqui. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo específico. Saber quem somos, saber quem Ele é, saber quem sou em Deus, isso é importante. Mesmo que de repente eu não vá manifestar tudo aquilo que eu poderia manifestar se eu estivesse no auge da minha maturidade, da minha plenitude, da minha comunhão em desenvolvimento do meu caminhar com Cristo. Mas o fato de eu saber, ainda que sem saber muito até lidar com essas questões externas e até interna, mas se eu souber quem eu sou, já muda um aspecto. Porque a mente de leão é diferente da mente de ovelha. A mentalidade. Então não diz respeito só na movimentação. Claro que ela ela causa um impacto, ela gera algo diferente, com certeza. E desencadeia, né, muitas coisas. Mas tudo começa nessa mentalidade. Saber que temos a mente de Cristo, saber quem somos nele. A mente do leão e a mente da ovelha. Mesmo pequenininho, mesmo ali, ó. Hoje eu fiquei sabendo que eu sou um leão, mas já começa a caminhar diferente daquele que hoje eu ainda... eu sou uma ovelha. Eles já reagem diferente. Ainda que no primeiro estágio, vamos dizer assim. Não é tu que andava com Jesus? Não, eu fui... Não é tu que vai na igreja, irmão? Ô, irmão, cadê o teu Jesus agora nesse tempo? É que... Não, fica tranquilo. Né? Porque dependendo do estágio, filhinhos, os filhinhos vão fazer isso aí mesmo. Vão fazer isso. Mas o problema não é o que eles vão fazer, se eles estiverem na fase dos filhinhos. O problema é estar na fase do filhinho sem saber que é filho. Entendeu? Porque na fase de filhinho, criança faz coisa de criança.
Eu não posso exigir de uma criança uma atitude madura de um adulto. Ela é a criança. Não tem problema quanto a isso. Então, o nosso problema não é as fases, os estágios. Isso aqui também é importante discernir, entender tudo mais. Mas é aqui dentro. Porque se aqui estiver claro, aí vai ficar mais fácil até de poder alocar, de poder orientar e de poder, aqui deu, aqui tu precisa mudar. E agora não é aqui, tu já sabe quem é. Tu precisa mudar aqui, cara. Tu precisa reagir diferente. Passou o tempo. Porque senão a gente vai ver homens pedindo por uma madeira. Senão a gente vai ver homens... Isso é muito interessante, porque o Evangelho, ele não é conversão, o Evangelho não é conversão de comportamento. O Evangelho ele é conversão de mentalidade. Porque comportamento você pode mudar muito rápido, mas a mentalidade, ela leva a um processo. Então, assim, o que faz, às vezes, pessoas, elas negligenciam algumas coisas, é porque elas conseguiram converter o comportamento, mas não conseguiram converter a mentalidade. Então, quando você olha para Pedro, você vai ver que algumas coisas, elas pareciam ser mais pesadas para Pedro e até exigido um pouco mais. Pelo fato que havia uma necessidade que houvesse uma conversão de mentalidade e não simplesmente uma conversão de comportamento. Porque o mesmo camarada que tem a revelação de quem Cristo é o mesmo camarada que quando o galo canta 3 vezes, ele nega. É o mesmo camarada que diz a Jesus assim, eu vou contigo até a cruz. E diz assim, não, quer saber? Eu não vou contigo até a cruz, eu vou morrer no teu lugar, eu não vou te deixar tu morrer. Então, assim, o comportamento dele vai mudando conforme ambientes. Conforme provações, conforme os testes que vão vindo, o comportamento dele vai se alterando. Por quê? Porque ele consegue converter o comportamento, ele consegue mudar o comportamento, mas ele não consegue converter e mudar a mentalidade. Então, a palavra conversão, ela significa mudar a direção. E isso tem que vir a partir da mentalidade e não a partir do nosso comportamento. Então, algumas coisas que se tratando desses dias, algumas coisas que nós estávamos tão acostumados e dominávamos neste tempo, alguns ficaram perdidos, porque alterou o comportamento, alterou a forma de movimentação. Tá, e agora o que eu faço? Então, tudo isso mostra que não é a partir do nosso comportamento, mas é a partir da nossa... Nós vamos ver isso depois, Paulo falando isso em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. A partir da nossa mentalidade, e não a partir do nosso comportamento. Meu Deus. Aí entra o que você estava falando no primeiro ponto, a respeito da mulher pega em ato de adultério. Então, eles tinham um comportamento muito claro. Eles tinham um comportamento, que esse comportamento ele era julgado devido àquilo que eles conseguiam mostrar. Então, dentro disso, eles traziam um julgamento. Só que essa justiça de comportamento, ela não é justiça. Isso aí são atos de justiceiro. Então, tudo que nós precisamos nesse tempo não é mudar o comportamento, simplesmente. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Então, a revelação, a verdadeira revelação, ela não muda comportamento. A verdadeira revelação, ela muda a tua mentalidade. Então, pode vir o que vir.
Pode acontecer o que acontecer. Porque se você parar para analisar, por alguns momentos, o comportamento dos discípulos, eles mudaram. Mas a mentalidade deles nunca mudou. Para pensar. Nós observamos os discípulos tendo vestimentas rasgadas. Paulo e Silas tiveram as suas vestimentas rasgadas em praça pública. Mudou o comportamento, foram colocados ao ridículo. Foram colocados a um ponto aonde eles foram ridicularizados. Mas a mentalidade deles jamais mudou. Daniel teve que mudar o seu comportamento em Babilônia. Mas a sua mentalidade jamais mudou. Então, o maior processo que nós devemos passar e enfrentar não é um processo que vai mudar o nosso comportamento, mas é um processo que vai mudar a nossa mentalidade. Perfeito. Perfeito, pastor. E tanto é que, se a gente pegar um aspecto natural do ser humano, ele tem uma preocupação mais com aquilo que aparece do que com aquilo que não aparece. Só interrompendo um pouquinho, quando Paulo ele vai dizer que quando era menino fazia coisa de menino, ele não está falando simplesmente sobre comportamento, porque o comportamento de uma criança é extraordinário. Ver uma criança brincando, ver uma criança começando a falar as primeiras palavras, vendo uma criança dar os primeiros passos, é fantástico, é emocionante demais. Mas Paulo não está falando sobre comportamento, Paulo está falando sobre mentalidade. Criança é criança. Criança é criança. Se a gente pegar um aspecto natural, as pessoas elas têm uma preocupação com aquilo que aparece. O que aparece é o comportamento. E às vezes elas mais pela aparência do que pelo valor, pelo princípio. Só que esquecem que essa aparência ela é a consequência, é a manifestação daquilo que é o valor naquele momento, que ela carrega. Mas mesmo assim, ela é um engano, né? Acha que existe um comportamento, uma aparência de santidade, de ser de uma manifestação correta, né? Até para ser bem aceita, etc, etc. Mas olha só, no que o pastor estava falando. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade ela não se dá mais como foi a libertação dos escravos nas décadas atrás. Não é uma questão física, não é uma prisão física. Ok? Hoje ela escraviza a carne, mas ela é uma prisão da mente. Porque essa liberdade que nós recebemos, nós somos impactados, é um impacto de mentalidade, é uma metanoia também, mas é um impacto aqui, ó. Ou seja, eu estou escravo de algo porque eu desconheço alguém. Quando eu conheço aquele que e eu acredito nele, que ele pagou o preço que hoje eu estou pagando sendo escravo do pecado, eu me liberto aqui. E eu saio desse lugar. Liberdade. E nessa liberdade, agora, né? É Gálatas que fala, né? Permanecei, pois firme, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanece agora, pois firmes na liberdade. E agora, andando nesse lugar, a partir desse impacto, desse primeiro impacto, quando eu me sujeito a esse processo, o meu cuidado, o meu zelo é o que eu estou ouvindo. É entender para atender. Eu não preciso me preocupar diretamente com o comportamento, porque o comportamento ele já está estabelecido.
Aquele que faz parte do reino, o reino ele já tem o seu próprio comportamento. Ele já tem o Uhum. seu próprio estilo de vida. Então eu não preciso me preocupar nessa aparência, nessa manifestação dessa movimentação social, ministerial, pessoal. Porque o reino já tem o seu próprio estilo. Então é uma questão. Hoje a gente se preocupa: será que eu estou sendo um bom pai, um bom marido? Claro que faz parte essa questão, né? De querer saber, de querer melhorar. Ok. Só que muito mais é entender o que está escrito. Porque quando eu entendo o que está escrito, eu sou impactado e transformado por aquilo que eu estou sendo impactado. Eu não me conformo com este mundo. Mas eu mudo ele não fazendo uma passeata, uma revolução física, por meio, né, desse processo. Não, eu sou impactado, eu sou o primeiro, a minha mente ela é impactada. E agora eu recebo, não é um software, mas eu recebo uma vida nova no entendimento. E quando eu começo a ter compreensão dessas coisas, isso vai tomando, é uma semente que começa a nascer, né? Eu vou regando e vou cultivando ela à medida que eu zelo por isso. E no tempo dela ela vai dar um fruto. Quando o fruto vem, eu começo agora então a manifestar, me movimentar segundo de acordo com essa compreensão e esse entendimento. E isso é processual, porque muitas coisas a gente entende aqui, recebemos no espírito, mas a gente não sai fazendo. Às vezes sai até fazendo errado, mas recebeu a coisa certa. Por quê? Porque a gente recebeu algo que é desconhecido para nós. Não é do nosso jeito, é do jeito do reino. O reino já tem o seu próprio jeito. Então tem que esperar até o tempo para que isso venha com clareza. E a compreensão também é uma habilitação. A compreensão, ela também é uma habilitação. Ou seja, está liberado agora. Já entendeu bem como é que tu faz? Então aquilo ali vai tomando uma proporção e vai estabelecendo, subjugando os nossos conceitos pessoais, os nossos valores. Agora essa aparência não é mais uma aparência, eu sou assim. Eu ando nesse lugar. Ok? E isso é importante por quê? Porque quando a gente... Essa compreensão que gera uma habilitação... Acho que isso aqui é importante para nós, pastor. Para todos nós. Homens do reino, homens e mulheres do reino, filhos de Deus. Irmãos, é andar no lugar que a gente entendeu e compreendeu. É andar no lugar que a gente entendeu e movimentar naquilo que a gente compreendeu. Porque até nesse lugar, às vezes, a gente está mostrando mais do que é. A gente quer mostrar mais do que é. Quer mostrar que sabe uma coisa que não sabe. E quer mostrar que já compreendeu uma coisa que, de repente, até recebeu a semente. Mas ainda não é o tempo de vir para fora esse fruto, entendeu? Por meio das nossas vidas. Até na igreja a gente vê isso. Então a gente tem que discernir esses momentos, saber o nosso momento. Ok? A semente até pode ter sido nos dada. Essa palavra nos foi dada. Mas calma, nós estamos gerando ela. Para gerar, para pôr para fora, tem tempo. Tu não pega uma semente que é engendrada em você, em nós, ela é processual. Não é tu recebeu hoje, amanhã tu bota para fora. É preciso de um processo. Gestação se chama esse processo. Por quê? Porque tem que alimentar, tem que cultivar. Né? No processo da gestação existe um princípio. Não pode beber bebida fermentada, comer coisa imunda, para não comprometer aquilo que está carregando. Então, esses cuidados, eles são importantes. E quando a gente não entende tudo isso, às vezes algumas pessoas até têm essa semente, têm essa palavra. Mas não entenderam como é que se anda nela. Aí o comportamento vem para fora de novo, com a intenção de... Pega aí, vai aí. Pode ir, pastor Angela. Que só dá uma... Um bate-bola mesmo. Deu uma cortada no finalzinho aqui, mas acho que não sei como é que está o meu sinal aí para o senhor. Mas voltando um pouquinho, interessante que Jesus, quando ele fala com Pedro, ele
ele está estabelecendo ali a sua eclésia. E eclésia, ela é uma forma de governo. Essa palavra, essa expressão eclésia, ela foi criada pelos gregos. E essa expressão eclésia é uma forma de governar. Como é que os gregos eles governavam a partir da eclésia? Os gregos eles governavam o governo chamado eclésia, era um rei, e esse rei ele tinha um grupo, e esse grupo poderia se considerar o tipo de um senado, e esse senado eles iam até o povo e eles procuravam ali no povo multiplicar o coração do rei. E começaram para aquele povo, olha, o rei, o que agrada o coração do rei são essas coisas. A forma que o rei gosta de ver o povo se comportando é desta maneira. Então, esse senado ficava próximo do rei para entender e compreender o coração do rei, e eles iam e multiplicavam isso até o povo. Agora, quando Jesus pergunta para Pedro, dizendo o que os homens dizem a meu respeito, Pedro apresenta, na verdade não é Pedro, ele pergunta aos discípulos, né? E os discípulos respondem que diziam que ele poderia ser um dos profetas. Só que profeta não pode estabelecer uma eclésia. Só quem pode estabelecer uma eclésia é um rei. Profeta não tem reino. Profeta não tem reino. Quem tem reino é um rei. Então, enquanto os discípulos dão uma resposta dizendo tu é o profeta João Batista, tu é o profeta Elias, tu é o profeta Jeremias, até aí ele não pode estabelecer o reino dele. Agora, quando Pedro ele diz assim, tu és Yeshua HaMashiach, tu és o rei ungido, aí ele diz, ok, então sobre esta tua declaração eu estabeleço o meu governo. Sobre esta tua declaração eu estabeleço o meu reino. Então, às vezes, nós estamos falando sobre reino, pregando sobre reino, mas isso não significa que o reino ele está estabelecido. Porque o reino ele só é estabelecido a partir do momento que nós cumprimos aquilo que a oração do Pai Nosso diz. O reino, ele só pode, nós só podemos fazer parte do reino quando nós fazemos com que a sua vontade ela seja feita na terra como ela é feita. Então, a partir do momento que eu falo sobre reino, que eu ministro sobre reino, que eu canto sobre reino, eu escrevo sobre reino, mas eu não faço na minha vida e não faço na terra aquilo que é feito nos céus, então eu não faço parte do reino. Então é por isso que não basta somente uma mudança de comportamento, tem que haver uma mudança de mentalidade. Não basta somente uma mudança de comportamento, tem que haver uma mudança de mentalidade. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós vamos entender que a pedra ali não era simplesmente uma pedra bruta, mas agora seria uma pedra de edificação do reino. Então aí entra o processo, porque agora eu não sou simplesmente uma pedra, não, agora eu vou fazer parte de uma edificação. Só que essa edificação que eu vou fazer parte, ela não é construída a partir de mim, ela é construída a partir dele. Eu só vou, na verdade, somar com aquilo que ele está fazendo, e não com aquilo que eu vou fazer. Então, para mim me encaixar naquilo que ele está fazendo, vai ser necessário que ele comece a trabalhar em mim. Vai ser necessário que ele comece a trabalhar em mim, para que eu possa me encaixar naquilo que ele está edificando, e não naquilo que eu quero fazer do meu jeito e da minha maneira. Meu Deus. Isso que o pastor está falando agora, fazer do seu próprio jeito, né? Não, o reino já tem o seu próprio jeito. Eu tenho comentado nesses dias com alguns irmãos aqui que acho que é importante entender esse momento
e também o nosso momento. Entender para atender, né? Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. A pedra de edificação, a pedra fundamental. Mas ele também é o cabeça. No meio estão os tempos e os tempos, as épocas, os milênios. No meio está a igreja. No meio está o corpo. No meio estamos nós. A gente precisa entender que nós somos partes, cooperadores, participantes, cooperadores dessa obra. Nós somos parte dessa continuidade. Nós recebemos um bastão na mão e nós vamos passar para o outro. Se Jesus não vier, é isso que vai acontecer. Então, por isso que é importante entender aquilo que ele está fazendo para que nós não venhamos a comprometer. E é importante entender o que ele está fazendo na timeline, na linha do tempo, e o que ele quer fazer na minha vida. Porque o meu entendimento e a minha compreensão, ela me habilita, ela coopera para o aperfeiçoamento. E não é a questão de comportamento, mas é essa mentalidade que eu preciso ter. Mais dele, convém que ele cresça e eu diminua, para que eu possa entregar. É uma entrega. Eu tenho que entregar, foi me comissionado algo, foi me confiado algo, e eu preciso entregar, eu preciso dar uma resposta para aquilo que foi me entregado, foi me dado algo. Eu estou nesse meio, eu estou no corpo. Ele é o fundamento. E ele é o cabeça. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o início, ele é o fim. Então, assim, não diz respeito a nós. Tudo começa nele e terminará nele. Ele sempre foi e sempre esteve. De eternidade em eternidade, ele é Deus. Eu vim dele e voltarei para ele. Então, a nossa compreensão já é um outro aspecto. Nós não vamos inovar nada, nós não vamos estabelecer nada novo, mas diz respeito a entender, eu conseguir ter um encontro comigo mesmo, na pessoa dele, e entender ele. Entender ele, ter a clareza dele, é ter a clareza do seu amor, da sua obra. Entender ele é ter a clareza da sua vontade para a minha vida. E vontade dele para a minha vida é que eu atenda ao propósito ao qual me foi confiado. Nós nascemos para um propósito. E aí quando eu acredito, pastor, que quando a gente começa a entender um pouquinho disso, todas as demais coisas começam a ficar secundárias. Os sonhos, os desejos, os objetivos, os projetos. Nessa linha do tempo, eu vou desfrutar de muita coisa. Família é um plano de Deus. Os filhos, as crianças correndo, meu filho está aqui do lado, Isaac. As crianças, eu vou desfrutar de muita coisa, mas sempre sabendo que tudo isso está debaixo de um propósito. Estamos sofrendo um processo, mas é debaixo de um propósito. E aí eu preciso sempre o quê? Ter um zelo para que eu possa cumprir. Eu preciso cumprir. Eu preciso completar a minha carreira. Eu não posso comprometer. Eu preciso entregar. É interessante isso, porque quando se fala de propósito, é um assunto que a gente pode falar todos os dias e sempre vai haver dúvida em cima desse assunto. Porque quando se fala sobre propósito, as pessoas elas querem saber qual é o propósito da vida delas. Mas não é qual é o propósito da vida delas no sentido daquilo que elas devem ser. Elas querem saber qual é o propósito da vida delas no sentido daquilo que elas devem fazer. E parece chocante o que eu vou falar. Mas Jesus, enquanto ele esteve na Terra, Jesus não fez absolutamente nada. Jesus não fez nada. Parece chocante isso que eu vou falar. Mas Jesus não fez nada.
Quando eu falo que Jesus não fez nada, eu estou dizendo que Jesus ele não fez nada a partir dele. Ele não fez nada a partir dele. Sempre quando ele fazia alguma coisa, ele dizia assim, tudo que eu faço, eu não faço de mim mesmo. Então a minha pergunta é, o que Jesus fez? Sabe? As pessoas elas estão preocupadas, quando se fala sobre propósito, mas qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha vida? O que eu tenho que fazer? Jesus não fez nada. O que Jesus fez foi fazer a vontade do Pai. Então... pastor, só... Não, desculpa, é que o senhor está falando aí, e eu estou aqui, ó. Daí o senhor falou agora, o que Jesus fez foi a vontade do Pai. Só que quando começou, entrou nessa linha aqui, pegou, eu bem assim, ó, no meu coração agora aqui, não é uma grande revelação, claro que não, mas talvez, eu vou falar por mim, eu estou em processo de uma compreensão, eu preciso me tornar a manifestação da vontade de Deus. Justamente. Não tem a ver com nada pessoal e nem individual. Mas nós somos manifestação da vontade dele. Jesus, porque dele, por ele e para ele. Jesus, como Filho de Deus, ele não fez nada a respeito dele mesmo. Mesmo sendo Filho de Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Então, ele não faz nada dele, não faz nada a partir dele. Mas o que ele faz à vontade de Deus, à vontade do Pai. Então, é justamente o que o senhor acabou de falar. Quando se fala de propósito, eu não tenho que me preocupar com aquilo que eu tenho que fazer, e sim com aquilo que eu tenho que me tornar. Tem algumas coisas que são interessantes. Tem algumas coisas que são faladas, ou até a ação posicional, elas, se a gente cuidar, elas vão ser para nós como um princípio para algumas coisas. O senhor falou, Jesus não fez nada a partir dele, foi verdade. Isso para nós deveria ser um princípio. Nunca caminhar, nunca começar a edificar, não faz nada a partir de si mesmo, é um princípio. O que tu está fazendo? Não estou fazendo nada de mim mesmo. Eu faço aquilo que o meu pai faz. Eu falo o que o meu pai fala. Deveria para nós se tornar um princípio, porque iria nos ajudar. E se a gente conseguisse captar esses detalhes, porque são detalhes, né? Passam desapercebidos, e a gente conseguisse trazer isso para nós. Se a gente conseguisse trazer um pouquinho isso para mais perto, seria algo que ia abençoar muito. É um princípio. E aí a gente parar de fazer algumas coisas a partir de nós mesmos. Nós somos continuidades dele. Irmão, nada está começando em nós. Bem quando isso. Quando nós chegamos aqui, o processo já estava andado. A gente acha que estamos começando alguma coisa. Não, nós estamos dando continuidade. E vão ter que passar o bastão para alguém se ele não voltar. E é por isso que ele disse, né? Ir de fazer os discípulos. O maior engano é a gente pensar que as coisas elas começam a partir de nós. E foi justamente isso que o diabo usou. O diabo ele usou justamente isso. Quando ele chega no Éden e fala com Eva, ele diz assim: você vai se tornar igual a Deus. Então, assim, se você parar para pensar, qual o pecado que Lúcifer cometeu? Qual o pecado que ele cometeu? Na verdade, ele não comete um pecado, mas ele distorce a verdade. Ele distorce a verdade. Então, assim, o Lúcifer, ele é expulso do céu por quê? Não porque ele cometeu um pecado, não cometeu um adultério, não cometeu um roubo.
ele não praticou um assassinato. O que ele faz? Ele, na verdade, ele quis se tornar igual a Deus. Só que há uma diferença em se tornar igual e se tornar parecido. Então, nós fomos chamados para nos tornar parecido com ele e não nos tornar igual a ele. Então, o que ele faz? Ele só distorce a verdade. Então, nos dias de hoje, tem muita gente preocupada em não cometer pecado. Só que aonde o diabo ele tem nos parado e tem parado a igreja, eu estou colocando nós para saber que nós não somos tão santos assim. Então, aonde ele tem nos parado, não é no pecado. Ele tem nos parado distorcendo uma verdade. Então, é por isso que o comportamento ele muda facilmente. Agora, quando nós tivermos uma mudança de mentalidade, ele jamais vai distorcer a verdade. E agora, quando ele chega no Éden, ele a mesma fala. A mesma fala que lá no céu, que lá quando ele está diante do Senhor, ele vem o desejo no coração dele se tornar igual. Agora, no Éden, ele traz a mesma intenção. Ele chega e diz para a mulher, se comer do fruto, você será igual a ele. Você será igual a ele. Então, quando nós entendemos que nada começa em nós, nós não corremos o risco de se tornar, ou melhor, nós não corremos o risco de distorcer a verdade. Tem algumas coisas que eu tenho pensado nesses dias, que é o que tem muita gente que se preocupa com a igreja do diabo, com a igreja de Satanás. O camarada pega um prédio lá, pinta todo de vermelho, de preto, sei lá o que, e bota uma placa na frente. Igreja do diabo, igreja de Satanás. Ninguém passa na frente de medo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo não está nessa igreja. O diabo não está lá. Sabe qual é a igreja do diabo? Sabe qual é a igreja de Satanás? É aquela igreja que tudo que é feito para Deus. A igreja do diabo, a igreja de Satanás, é aquela igreja que tudo que é feito para Deus. Sabe aonde Deus está nessa igreja? Tudo ali é feito para ele, mas sabe aonde ele está? Ele não está em primeiro lugar. Ele sempre está em último. Essa é a verdadeira igreja do diabo. Por quê? Porque a intenção do diabo é sempre distorcer a verdade, falsificar a verdade. Ele pega a verdade, mas ele apresenta ela como uma falsificação. Então, enquanto nós não tivermos uma mudança de mentalidade, nós corremos o risco de fazer as coisas para Deus a partir de nós e não a partir dele. Ai, ai. Satanás, ele teve uma compreensão de Deus. Ele teve porque ele era um anjo caído. Ele teve uma compreensão de Deus e quis ser igual a Deus, porque aquilo que aguçou nele foi uma motivação errada, porque ele ambiciou pela glória, pelo poder, a glória do Eterno. Mas ele já era um ser criado por Deus. Aí o homem não tem uma compreensão. Nós estamos tendo agora, foi nos dado uma compreensão do seu amor. E a sua imagem e semelhança fomos feitos. Só que o processo que estamos debaixo de um processo de restauração, reconciliação que opera a restauração. Consequentemente, virá a restituição de algumas coisas. Essa é a vontade do Eterno para conosco, e o homem resiste a isso. Ou seja, aquilo que Satanás, movido por uma intenção errada, quis ser igual a Deus. O homem, Deus veio a ele para dizer, você é como eu. Você é como eu, te fiz
Só que eu preciso restaurar isso em você. Está perdido dentro de você. Tu é uma pedra, Pedro. Deixa eu restaurar isso em você. Só que eu quero ativar isso, eu quero ativar o teu entendimento e quero gerar compreensão por meio de um relacionamento onde tu vai conhecer o meu amor, não a minha glória. Porque se tu não entender a glória daquele que saiu de onde saiu para vir nos buscar, é brincadeira, né? Então quero, pela glória, tu não tá entendendo da onde eu vim, e o que eu estou me submetendo, e o que eu me submeti para poder chegar até você, para que eu me tornasse diante de você uma porta de acesso, para que tu pudesse ter novamente um encontro com o Pai. Então não é pela glória, então eu quero me relacionar por uma base de amor, sólida, Interessante. sem sombra de variação. Eu só quero adiantar um pouquinho, não sei se o senhor vai chegar nesse ponto, mas Vai. Eu gostaria de chegar nesse ponto, porque é algo assim que tem queimado muito no meu coração nesses dias, e para mim, nesses dias, tudo que o Senhor tem falado para mim, não tem falado para ninguém, não, é para mim. E é complicado porque a gente lidera uma congregação e a gente tem que falar, né? Mas tudo que o Senhor tem falado nesses dias tem sido muito particular. Eu quero chegar nesse ponto, não sei se o senhor chegaria lá, a respeito da igreja edificada. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela foi edificada, ela foi construída paralela, muro com o inferno. Sabe? O muro do inferno, ele está muro com a igreja. Qual é a diferença? A diferença é que quando a igreja avança, o inferno recua. Então, a igreja ela foi edificada nas portas do inferno. Então, às vezes, nós não temos essa compreensão. Comecei a servir a Deus, agora parece que tudo virou. Comecei a buscar a Deus, agora parece... Não, nós não fomos alistados. Nós não fomos alistados para estar em uma creche, como você disse antes, para estar com uma chupeta. Nós somos alistados para estar com uma espada na mão. Então, essa identidade que foi formada nele, essa revelação que gerou uma mudança, esse fundamento que nós estamos abalizados, firmados nessa rocha que é Cristo, essa chave que ele nos deu, a chave de Davi, ele nos deu para quê? Justamente para que a gente possa avançar como igreja, não recuar. Como igreja, recuamos. Aí a minha pergunta é, por que a igreja tem recuado? E aí eu mesmo dou a resposta. Porque esta igreja, ela mudou o comportamento, mas ela não mudou a mentalidade. A igreja que faz com que o inferno recue não é uma igreja perito em mudar comportamento. É uma igreja que ela é perita em mudar a mentalidade. Essa igreja ela faz com que o inferno ele volte atrás. Ele faz com que o inferno possa recuar. Então, esses dias, não sei se eu falo isso não, porque às vezes isso não é muito bem compreendido, mas esses dias a igreja deveria estar se reunindo como nunca. Nesses dias a igreja deveria estar reunida como nunca. Deveria estar clamando como nunca, deveria estar buscando como nunca. Pastor, mas tem um decreto aí, Natanael, que diz que não pode haver aglomeração. E aí
Vem uma palavra no meu coração dizendo assim: esse decreto está correto. Esse decreto está correto. Esse decreto está alinhado com o céu. Porque aglomeração sem propósito não gera nada e não gerou nada. Aglomeração sem propósito só muda comportamento. Mas aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, esses 2 ou 3 que estão reunidos, eles estão reunidos porque a mentalidade deles foi mudada, alterada. Eles estão com os pés na terra, mas a mentalidade deles não está aqui mais, já faz há muito tempo. Eles andam na terra, mas a cabeça deles está inserida na eternidade. Esses 2 ou 3 que se reúnem com uma mentalidade da eternidade, esses eles podem pedir o que quiserem, porque vos será feito. Então, eu fico olhando para uma igreja que está aterrorizada, apavorada nesses dias. E eu fico pensando comigo mesmo, quando vir a grande tribulação, que vai acontecer com nós, e nos dias de hoje, essa igreja já está apavorada, já está amedrontada. O que vai acontecer com essa igreja nos dias da grande tribulação? E aí eu fico olhando para a igreja que está na janela 10/40. Eu fico olhando para a igreja que está na Coreia do Sul, que está na China. Tem uma igreja na China. Eu fico olhando para a igreja que está na Índia, que está na Ásia, que está no Irã, no Iraque, no Afeganistão. Essa igreja é a igreja perseguida. Essa igreja ela não deixa de ser perseguida nem um minuto, nem um instante. Mas essa igreja não deixa de se reunir. Essa igreja não deixa de orar, não deixa de buscar, não deixa de clamar. Por quê? Porque a mentalidade ela foi mudada. A mentalidade ela foi mudada. Sim, nosso corpo ele está inserido nessa terra. Mas a minha mentalidade ela não pode ser governada por essa terra. Ela não pode ser governada por essa terra. Então, quando nós temos essa compreensão, o inferno e tudo aquilo que o inferno tem estabelecido. Ah, pastor, mas não foi o inferno, não foi os demônios que fizeram o que está acontecendo nos dias de hoje. As escrituras dizem que o mundo jaz está sob a influência do maligno. Tudo que homens estabelecem fora de um princípio eterno, eles estabelecem através de uma influência do maligno. Tudo que os homens estabelecem sem um princípio eterno, eles estabelecem através de uma influência do maligno. Como parar essa influência do maligno? Como fazer retroceder essa influência do maligno? Quando a igreja ela se levantar, se posicionar, o inferno vai recuar. O inferno vai recuar. Por que o inferno não tem recuado? Eu gosto muito de Tiago. E Tiago vai dizer: vocês pedem, mas vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês não sabem pedir. Vocês pedem para os vossos próprios prazeres. Porque há no meio de vós dissensões, há no meio de vós mentira, há no meio de vós falatórios, há no meio de vós intrigas, inimizades. Uma igreja
uma igreja que se acha nela, que se encontra nela, inimizades, mentiras, enganos, tudo isso são influências de quem? Do maligno. Essa igreja ela não passou por uma renovação de mentalidade. Essa igreja ela não consegue fazer o inferno recuar. Essa igreja ela não faz a porta do inferno tremer. O Senhor nos ajude nesse tempo. Amém. Eu preciso ler uma coisa aqui para nós aqui. Estamos falando de bastante de comportamento, de entendimento, de compreensão, ser afetado, né? Não é uma metamorfose, é uma transformação de dentro para fora. Ezequiel 11 diz assim, Ezequiel 11, 19 diz assim: E lhes darei um só coração e um espírito novo. Porei dentro deles e tirarei da sua carne, olha só, da carne eu tiro um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Pedro, tu não é carne, Pedro. Simão, Simão. É como se ele estivesse falando assim, ó, carne, carne. Carne, tu não é carne, tu é pedra. Tu é igreja. A igreja ela é formada por pedras. Ela vai para cima. As portas não conseguem suportar as portas do inferno. Elas vão ter que recuar. Porque a igreja ela nasceu do Cristo, ela nasceu de uma pedra. Então a sua estrutura, ela é esse aspecto, é de que é quem tem condição de suportar algo. A estrutura é pedra. Simão, tu é uma pedra a partir de mim, tu é uma pedra pequena, é pedra, mas o coração não é pedra. Ezequiel 11, 19, ele diz: tirarei da carne o coração de pedra. Lhes darei um coração de carne. Sabe? É como se ele tivesse, é como se Deus quisesse dizer assim, ó. Olha aqui, ó, vai chegar o tempo, e chegou. Pedro, tu é uma pedra. Agora, como pedra, eu vou tirar o coração de pedra. E agora que tu entendeu que tu tá nesse processo de lapidação, tu como pedra, eu vou colocar um coração de carne. Porque um coração de carne é um coração. É um coração igual ao meu. Por fora é alguém que resiste, que suporta. Porque tem que resistir para completar a carreira. Então tem que ser uma estrutura que suporta. Para poder consumar, tem que suportar, pastor. A Bíblia também diz que Cristo aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Então tem que suportar, não pode abrir mão. Então a estrutura tem que ser algo que tenha uma condição de suportar. A estrutura tem que suportar. Mas agora, a maneira de como tu vai te movimentar não diz ao comportamento, tem a ver com o entendimento. Agora, a essência, que é também um aspecto da igreja, é o que te faz, é o que te move, é o que te inspira a fazer algumas coisas que tu faz. Jesus, quando viu um cego e movido de íntima compaixão, a igreja perdeu a íntima compaixão. Aí a igreja, a estrutura não tem problema, ela é de pedra, deveria ser, não deveria ter medo. Justamente. Mas o coração tem que ser de carne. Quando eu digo carne, não é a nossa carne, logicamente que não. Não. Na verdade, o coração de carne está se referindo aos sentimentos. Aos sentimentos. Ah, pastor, então se é sentimentos, está se referindo à alma. Também não. Está se referindo o que o apóstolo Paulo diz. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uhum. Então, assim, nós precisamos, quanto mais espiritual nós somos, mais humano nós nos tornamos. Mas não é um humano caído.
Porque quando nós falamos que se tornar espiritual é se tornar humano, alguém pensa assim, ah, não, então as minhas fraquezas, elas são normais. Não, não. Só tem um humano. Só tem um homem humano que nós podemos imitar. Só existe um homem humano que nós podemos imitar. E esse homem humano que nós temos que imitar se chama Jesus Cristo. Este é o exemplo de humanidade. Este é o maior exemplo de humanidade. Então, realmente, a igreja ela precisa ser essa estrutura firme, abalizada, que suporta, que aguenta, mas tem que haver esse coração que exala o sentimento de Cristo. Que exala o sentimento de Cristo. O coração no corpo humano, quando uma mulher ela entra na gestação, a primeira coisa que é formado é o coração. Quando você vai fazer lá a primeira ecografia, a mulher vai fazer a primeira ecografia, não tem perna batendo. Primeira coisa que se forma é o coração. Por isso que o Senhor ele dá uma ordem a Israel: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tudo parte do coração. Tudo parte do coração. Tudo parte do mesmo sentimento. Tudo parte da mesma vida. Tudo parte da mesma vida. E o coração que bombeia o sangue para o corpo gera vida. E quando se trata do coração espiritual, não está falando do coração de carne, está falando da mentalidade. Porque quanto mais entendimento eu tenho dele, mais vida é gerada em mim, a vida dele. Mais vida é liberada sobre mim. Mais vida eu tenho. É por isso que, às vezes, a gente está sozinho, ou não, e vem coisas simples da eternidade. Não precisam ser grandes revelações. Coisas simples. E aí você diz assim, cara, é isso, por que eu não pensei sobre isso? E a gente chora e a gente se alegra, porque aquilo que você acabou de entender liberou vida dentro de você. Liberou vida dentro de você. E quando você fala isso com o outro, você toca na vida do outro por meio da vida que está fluindo por meio de você. Você toca a vida com vida. Verdade. A gente não toca as vidas, a gente quer transformar as vidas alocando elas numa movimentação. Nunca serão transformadas, elas até se encaixam ali, nunca serão transformadas. Não, você toca uma vida por meio da vida, tem que ser a mesma espécie, do mesmo... É por isso que Jesus, não só a questão de saber o valor da criação, mas é a compreensão que não adianta liberar glória e poder. Não se trata disso. É que vida tem que tocar, tem que ser da mesma espécie. Tu toca a vida com vida, e aí a vida dá uma resposta para a vida. Amém? Jesus sempre chamava os discípulos à parte. Jesus sempre chamava os discípulos à parte. Ele pregava às multidões. Ele falava as parábolas, mas ele chamava os discípulos à parte para trazer clareza, porque as multidões recebiam os milagres, mas os discípulos, eles tinham transformação de mente. Vou repetir isso. As multidões recebiam os milagres, mas os discípulos, eles tinham a transformação de mentalidade. Então, isso para nós é um... Isso para nós deveria ser sinalizador. Pastor, porque por muito tempo nós estivemos preocupados em tocar multidões. E nesses dias o Senhor afastou as multidões de nós. Tem gente que não entendeu isso, é por isso que Deus parou tudo.
Deus parou o que a gente estava fazendo para ele. Tem gente que não entendeu. Porque a multidão, ela via a manifestação. Aí no bastidor, Jesus partilhava do coração. Aí, 2000 anos depois, a igreja, ela continua querendo manifestar. Só que Jesus falou, calma, vocês têm que pegar o coração, porque aqueles que carregar o coração, a manifestação vai acompanhar. Mas tem uns que se apegaram só na manifestação e não quiseram saber do coração, porque o coração não aparece, ele está dentro. Mas quando carrega um coração, a manifestação acompanha. Aí naqueles dias, só para completar, tem alguns que vão chegar para ele e vão apresentar a manifestação. E aí Jesus vai falar assim, ó, a tua manifestação eu vi, mas eu não sei qual é o coração que te moveu a fazer essa manifestação. Nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Porque são só manifestação. Então uma coisa não exclui a outra, mas o entendimento gera compreensão. Compreensão é habilitação. Então, quando a gente compreender algumas coisas, a gente vai querer parar de correr para manifestar. E vamos começar a estruturar de dentro para fora. Aí aqueles que carregam, aqueles que andam no coração de Cristo, as manifestações acompanharão. E no grande dia, se ele perguntar, o que vocês têm para me apresentar? Não precisa falar. Por que não precisa falar? A gente... Hoje tu me puxou para cá, mas ontem nós estávamos conversando. Agora, quando tu não tem relacionamento, tu tem que justificar, tu quer argumentar e tu quer apresentar muita coisa. Aí ele te fala assim, eu nunca te conheci, faz tempo que a gente não conversa. Faz tempo que a gente não se vê. É só isso que tu tem? É só isso que tu tem para me mostrar? Ou tu vai poder falar para mim, hoje eu estou aqui com o Senhor. Estou conjecturando aqui, é claro, né? Hoje eu estou aqui, mas lembra que ontem nós estávamos lá? Não tinha 10 mil, não tinha 1000, não tinha 100. Era a sala, era o quarto, era só nós, sozinho. Era só um coração. Mas aquele que anda nessa pegada, aí o Cristo sabe que teve manifestação também. Os testemunhas estarão lá. Não testemunha da manifestação. É aqueles que foram ganhos porque foram tocados por um coração. Vida, quando toca na vida, a vida dá uma resposta para a vida. Mas tem que ser vida. É por isso que quando Jesus vinha com uma multidão entrando pela cidade, e da cidade vinha saindo outra multidão, ele tocou no esquife. Porque a morte não é maior que a vida. Mas a vida, ela sempre vai subjugar a morte. Aí quando a vida toca na morte, a morte vai ter que voltar a gerar vida. Até a morte volta a gerar vida. Desculpa cortar aí, pastor. Não, esse bate-papo é legal, né? Eu gosto muito disso, porque esses dias agora que a gente está vivendo, a gente está vivendo dias bem difíceis, e eu tenho enfrentado com meu pai dias que meu pai tem estado muito enfermo. O meu pai foi acometido do Covid-19, eu estava com ele, cuidando dele no hospital, bem nos dias em que ele pegou o vírus. Eu tive que entrar também em isolamento, né? Tudo isso já passou. O vírus dele não deu nenhum efeito, mas ele está bem debilitado, coração, pulmão, né? Mas está ali, está resistindo. Só que todas as vezes que você conversa com ele fala coisas profundas, coisas extraordinárias. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para a gente ter uma compreensão que a vida que tem que ser gerada não é a vida a partir de nós. Porque quando a vida ela é gerada a partir de nós, quando a vida é gerada a partir de nós, e chegar o dia da morte desse corpo físico, que vai chegar para todos nós, aí alguém que está na nossa volta não vai aceitar. E vai dizer assim, esse Deus é injusto. Como é que pode esse Deus permitir isso? Como é que pode
o Deus que diz que nos ama, permitir que o fulano perdeu a vida. Não, a vida não é a partir de nós. É por isso que evangelho é conversão de mentalidade. Quando a minha mentalidade ela altera, aqui, a partir daqui, passou a existir vida. Então, o meu pai está com o corpo todo debilitado, mas quando você conversa com ele, ele fala coisas profundas, extraordinárias. Aí se cumpre o que Paulo falou, ainda que o homem exterior se corrompa, todavia o homem interior, ele se renova a cada dia, porque essa é a vida de Deus. A vida de Deus, ela não pode ser gerada a partir de nós, a partir do nosso corpo físico, mas ela tem que ser gerada a partir do entendimento que ele gerou em nós. A partir do entendimento que ele gerou em nós. A ponto que o apóstolo Paulo vai dizer, assim, o que vocês querem? Vocês querem me matar? Ok, se vocês tirarem minha vida, para mim vai ser lucro. Agora, se vocês me deixarem vivo, também para mim vai valer, porque eu tenho muita coisa ainda para fazer. Então, a vida, ela não estava a partir do corpo. É por isso que nos evangelhos nós vamos ver os evangelhos dizendo, não andeis ansioso por coisa alguma, nem com que vestir, nem com que comer. Não é mais importante a vida do que o alimento? Então quer dizer que o alimento não gera vida. Nem sustento. Não é mais importante a vida do que a vestimenta? A vestimenta não gera vida. O que gera vida é aquilo que foi transformado a partir do entendimento. Isso gera vida. Isso gera vida. Então, quando nós estamos nos debatendo, quem tem mais, quem tem menos, quem está fazendo mais, quem está fazendo menos, essa não é a vida de Deus. Não tem vida de Deus aí. Aí não tem vida de Deus. Quem está conquistando mais, quem está ganhando mais, quem tem menos, não tem vida de Deus nisso. Meu Deus. Vida é uma essência. As pessoas confundem a essência com estilo de vida. E aí nisso aí elas caracterizam dois grupos, as pessoas boas e as pessoas ruins. Mas eram estilos de vida. Estilos, movimentações, é o externo, é o comportamento. Alguns se comportam bem, outros se comportam mal, aos olhos de cada um. Mas vida é uma essência. Vida, ela é uma essência. Quando essa essência, ela toma uma proporção, ela começa a sair para fora. Ela usa o corpo para sair para fora. Isso é a manifestação. A vida de Cristo. É uma essência que quando toma uma proporção, a ponto de conseguir subjugar a vontade da alma, da carne. Então agora ela começa a se manifestar usando essa matéria-prima, chamada corpo humano. E aí, na maneira de ser, de tratar, de lidar, de sentir, de beijar, de abraçar, de cuidar, é a manifestação da vida do Cristo. A essência do Cristo. A vida ela não está a partir do corpo, né? A vida ela está a partir do sopro e não do corpo. Porque antes de haver o corpo, nós já tinha vida nele, né? É interessante. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pastor,
Vamos ficar por aqui. Senão nós vamos amanhecer aqui, ó. E o povo tá aí, o povo tá junto aí. Mas vão ter mais momentos assim. Pastor, uma conversa. Acho que foi mais que uma conversa, né? Para mim foi. Isso me dá esperança. Isso é o que me gera perspectiva. Isso alimenta a minha vida. A palavra. Falar da palavra, ouvir da palavra, isso gera fé. E isso alimenta o meu espírito. É com esse propósito que eu faço o que faço. E faço algumas lives aqui para alguns irmãos. É com esse propósito. É para poder repartir, pelo menos até aqui, onde um pouquinho daquilo que nós estamos entendendo hoje. A própria semente do que nós carregamos é maior que nós mesmos, mas não há ainda uma compreensão do todo, nem da sua plenitude. Mas o pouco que nos foi nos dado, da revelação que foi nos dado, isso é o que nós partilhamos com os irmãos. E é por esse propósito que nós estamos aqui. Eu quero agradecer o pastor. Pastor Natanael, obrigado por estar junto aí. Deus abençoe a tua vida, a esposa, as filhas, em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, pastor? Alex. Quer falar alguma coisa aí? Obrigado. Tem culto amanhã, pastor? Obrigado. Eu não ouvi? Não, pode falar, pode falar. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Esses dias têm sido dias que a gente não tem se movimentado muito, né? Então a gente tem estado por aqui e qualquer coisa é só nos chamar. O preço é o mesmo, né? Que preço é esse? O preço de sangue, já foi pago. Então, obrigado pelo carinho, os amigos, muitos amigos assistindo aí, né? Outros vão assistir depois, não sei se vai ficar aí ou não. Mas obrigado pelo carinho, pastor. Um abraço a toda a família, pastora Giovana, as crianças aí, Deus abençoe, os familiares, toda a família Rema, aí em Canoas, que Deus possa continuar abençoando a cada um. Um abraço, meu amigo. Ama a tua vida. Eu te agradeço. Pastor. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amanhã é um dia de culto, né? Amanhã é um dia... Tem culto, né, pastor? Que horas é o culto lá amanhã? Amanhã nós temos 2 reuniões, porque a gente está se reunindo aqui com 30 pessoas, né? Então nós temos 2 reuniões. Nós temos a primeira reunião às 17 horas, 5 da tarde, e a segunda reunião às 19 horas, às 7 da noite. Maravilha. Glória a Deus. Amém. Ó, teve conosco aqui, ó, quem é que tá junto conosco aí, gente? Dá um tchauzinho aí. Pastor Maico, Atos Church, de Esteio, Pastor Agi. Abraço. Os irmãos que estiveram conosco aí, todo mundo. Pastor Sandro, Pastor Aneli, Raquel, Maria Madalena, Rose Ferri, e um pessoal aí. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam, aqueles que vão ouvir, que realmente essa palavra possa abençoar, essa conversa possa abençoar e possa fazer sentido na vida daqueles que ouviram e daqueles que vão ouvir em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que a graça, que a paz, que o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós nesse tempo difícil, que o Senhor possa sim liberar dos céus uma unção, uma graça que despedaça o jugo, uma unção de cura, uma unção de alinhamento, de reposicionamento, de entendimento. Que o Senhor possa nos afetar a nossa mente com a mentalidade dele, com a mente dele, né? Que ele possa transmitir a vida dele, que ele possa impactar a nossa vida, né, com a vida dele. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Obrigado a todos, nós ficamos por aqui e até uma próxima. Tchau, pastor Natanael. Um grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Um grande abraço. Deus abençoe. Até mais. Paz.
Aleluia.